Bom, pessoal, falando agora um pouco sobre a introdução, né? O vidro ele é um material bastante presente no nosso dia a dia. Ele está sendo sempre utilizado em janelas, embalagens, telas de celular e em outros diversos tipos, né, de equipamentos científicos. E apesar de ser comum, o vidro ele possui características químicas e estruturais bastante interessantes, né? No ponto de vista físico-químico, o vidro ele é classificado como um sólido no estado vítreo. Isso significa que, diferente dos sólidos cristalinos, como a gente tem o sal de cozinha e o quartzo, o vidro ele não apresenta, né, uma organização regular e repentina de seus átomos. Então, dispostos, eles são estruturas amorfas, né? Ou seja, os átomos estão dispostos de uma forma desordenada, semelhante ao que se ocorre nos líquidos. Porém, ele não possui essa característica dos líquidos, né, de ser maleável. No processo de fabricação, as matérias-primas mais utilizadas são a areia, a barrilha e o calcário, né? Que são materiais bastante abundantes, né, na natureza, e essa mistura ela é aquecida a altas temperaturas, acima de 1.800 graus Celsius, até ocorrer a fusão. E em seguida o material ele passa por um resfriamento rápido, né, essencial para evitar a cristalização e manter o vidro no estado amorfo. E por fim, existem diferentes técnicas de produção, né, como o processo float, né, usado para a fabricação de vidros planos, né, além do sopro e a moldagem, né, comum para produtos de embalagens e peças específicas. Assim, o vidro ele se destaca, né, como um material muito presente no nosso dia a dia, como eu tinha dito no início, e com uma grande importância e como é que eu posso dizer, uma grande importância científica e industrial. Bom dia, meu nome é Carol e eu vou continuar a apresentação falando sobre as propriedades químicas do vidro. Como foi citado anteriormente, a receita básica do vidro envolve 3 tipos de componentes principais. A silícia, vinda da areia, que compõe os vitrificantes, que são aproximadamente 70% dos componentes. É ela que forma a rede estrutural do vidro. Os outros 15% são os fundentes, como o carbonato de sódio, por exemplo. Eles servem para baixar o ponto de fusão da sílica, que precisaria de mais de 1.700 graus Celsius, assim passando para 1.500 graus Celsius, facilitando a fabricação e a modelagem do vidro. Os 10% que sobram são os estabilizantes, como o calcário. Sem eles, o vidro seria solúvel em água, e o cálcio confere durabilidade e resistência química. Uma das maiores vantagens do vidro é ser quimicamente inerte. Ele não reage com a maioria das substâncias, o que o torna ideal para armazenar alimentos e produtos químicos, por isso ele é utilizado em vidrarias de laboratório. O vidro resiste a quase todos os ácidos. A única exceção notável é o ácido fluorídrico, que consegue corroer a sílica e é usado justamente para gravar desenhos e medidas em vidros. E embora pareça impossível, a água pode causar uma leve lixiviação, ou seja, retirada de íons de sódio da superfície do vidro ao longo de décadas, mas isso é imperceptível em condições normais. Seguindo o assunto, partimos para uma comparação entre o vidro e a corrosão metálica. E embora os dois materiais sofram processos de degradação, os mecanismos químicos são completamente diferentes. Enquanto a corrosão metálica é um processo eletroquímico, ou seja, envolve troca de elétrons, a corrosão do vidro é um processo de lixiviação e hidrólise, ou seja, envolve troca de íons e quebra de ligações hídricas. A corrosão dos metais ocorre através de uma reação de oxirredução. O metal perde elétrons, ou seja, ele oxida, em áreas anódicas, formando óxidos ou hidróxidos, como a ferrugem, por exemplo. Para ocorrer, precisa de um eletrólito, água ou umidade, e um agente oxidante. Já o vidro sofre um processo físico-químico, onde não envolve troca de elétrons, e sim uma troca iônica, onde íons de hidrogênio da água substituem íons modificadores, como sódio, na superfície do vidro. Em ambientes muito básicos, ocorre a hidrólise, onde as ligações silício-oxigênio são quebradas, dissolvendo assim a própria estrutura do vidro. O vidro possui várias especificidades em suas propriedades físicas e ópticas. Uma de suas principais características é a dureza, que o torna resistente ao contato com outros materiais, mas também frágil quando dobrado ou esticado, não tendo uma deformação plástica, e sim um súbito rompimento. A sua boa condutividade térmica e elétrica faz com que o vidro conduza o calor muito lentamente e não permite a passagem de corrente elétrica à temperatura ambiente. Sua densidade é de cerca de 2.500 kg por metro cúbico, e isso significa que o vidro é mais pesado que o alumínio, mas muito menos denso que o aço, por exemplo. Uma das características ópticas mais óbvias do vidro é a sua transparência, ou seja, ele permite facilmente a passagem da luz visível.
Porém, através da adição de óxidos metálicos, o vidro pode ser fabricado para filtrar comprimentos de onda específicos, e isso constitui a sua absorção seletiva. A dispersão do vidro é uma das características mais bem estudadas pela ciência, sendo utilizados em instrumentos ópticos, como telescópios e microscópios, para corrigir desvios de cor e separar comprimentos de onda, melhorando assim a precisão visual em equipamentos científicos. Uma superfície de vidro polida reflete uma parte da luz, e essa propriedade é aproveitada principalmente na fabricação de espelhos. Outra propriedade óptica é a sua capacidade de bloquear o calor e os raios UV, que podem causar queimaduras solares na pele, e até mesmo bloquear os raios infravermelhos enquanto deixa a luz visível passar. Tratamentos especiais. Vidro temperado. É um vidro comum que passa por um tratamento térmico controlado, chamado têmpera, no qual é aquecido e resfriado rapidamente. Esse processo gera tensões internas de compressão na superfície, aumentando sua resistência mecânica e garantindo um padrão de quebra mais seguro. Vidro espelhado. São produzidos a partir de um vidro comum que recebe em uma de suas faces uma fina camada metálica refletora, normalmente de prata ou alumínio. Essa camada é responsável pelo fenômeno da reflexão da luz, enquanto o vidro atua como suporte estrutural e proteção do revestimento metálico. Vidro borosilicato. É um vidro especial que contém óxido de boro em sua composição, o que lhe confere baixa dilatação térmica e alta resistência a choques térmicos. Essas características tornam esse vidro adequado para aplicações que envolvem variações bruscas de temperatura e contato com substâncias químicas. Vidro de sílica ultra pura. É fabricado a partir de dióxido de sílico de elevada pureza, que passa por rigorosos processos de purificação e fusão a altas temperaturas. A ausência de dióxido modificadores e o controle do resfriamento resultam em um material com excelente transparência óptica, alta resistência térmica e grande estabilidade química. Vidro laminado. É um vidro de segurança formado pela união de duas ou mais lâminas de vidro intercaladas por uma camada de algum polímero. Esse conjunto é submetido ao calor e pressão, fazendo com que as lâminas fiquem aderidas ao polímero. Em caso de quebra, os fragmentos permanecerão presos à camada intermediária, reduzindo o risco de ferimentos e aumentando a segurança estrutural. Aplicações nas engenharias. Número 1. Isoladores elétricos de alta tensão, usados pela engenharia elétrica e feitos de vidro temperado. Número 2. Telescópios e satélites, usados pela engenharia aeroespacial e feito de vidro espelhado. Número 3. Vidrarias de laboratório, usados pela engenharia química e feitos de vidro de borosilicato. Número 4. Fibra óptica, usado pela engenharia de telecomunicações e feito de vidro de sílica ultra pura. Número 5. Para-brisas automotivos, usados pela engenharia automotiva e feitos de vidro laminado. Vamos falar agora sobre o caráter sustentável do vidro, que é uma das suas características mais interessantes, pois o vidro é o único material 100% reciclável. Isso significa que, após ser derretido, o vidro pode ser recuperado com 100% de pureza. E além disso, o processo de fabricação do vidro a partir de cacos reciclados gera menos gasto de energia na fábrica. Ou seja, a relação é sempre, para cada 10% de vidro reciclado na mistura, 3% a menos de energia gasta. No gráfico que você vê no slide, você pode ver uma fabricação de vidro que conta com 50% de cacos de vidros reciclados, ou seja, 15% a menos de gasto energético na forja. Além disso, o vidro é um material inerte, ou seja, ele não lixivia produtos químicos. Significa que ao ser descartado incorretamente, ele não vai contaminar o solo nem lençóis freáticos, mas também não vai lixiviar produtos químicos no material que ele estiver armazenando, o que faz com que ele seja o melhor frasco para o mantimento de medicamentos, já que ele não vai contaminar o medicamento e não precisa de um revestimento interno. Para concluir, vamos resumir tudo o que nós vimos em 3 principais características do vidro. Em primeiro lugar, a sua versatilidade. O vidro pode ser empregado nas mais diversas utilidades do nosso cotidiano, e isso está conectado com as propriedades químicas e físicas únicas do vidro. Além disso, há sim um avanço tecnológico totalmente conectado com a existência do vidro. O vidro revolucionou a tecnologia através das telas touchscreen e revolucionou mais uma vez
quando foi criado a fibra óptica, que leva a internet até as nossas casas e muito provavelmente até a sua. O vidro está presente em quase todo o nosso cotidiano, seja no prato, no copo, no óculos que você usa, no seu celular, na fibra óptica da sua casa. E, além disso, é um excelente material para ser trabalhado, porque, em comparação a frascos de plástico que contaminam o meio ambiente, o vidro não contamina o meio ambiente, uma causa ainda mais importante no cotidiano. Portanto, o vidro é um material de extrema importância e deve ser cada vez mais estudado para que traga avanços ainda maiores para o nosso cotidiano.